Relatos que indicam que as maiores jornadas não começam com um chamado heróico, mas com o peso insuportável do desespero. Para entendermos a saga de um jovem chamado Tobias, precisamos antes voltar o relógio da história. Voltar para uma época onde a esperança era um luxo que poucos podiam pagar. Segundo alguns textos antigos, no século VIII antes de nossa era, o mapa do mundo conhecido foi reescrito a ferro e fogo. O poderoso Império Assírio, uma máquina de guerra implacável, varreu o reino do norte de Israel. Cidades foram reduzidas a cinzas. Famílias inteiras foram arrancadas de suas casas, separadas de suas terras ancestrais e levadas como prisioneiras para um território desconhecido. Entre esses exilados, arrastados para a grandiosa e aterradora cidade de Nínive, estava um homem da tribo de Naftali. O nome dele era Tobit. Ele é a chave para o início de tudo, o pai de Tobias. Nínive não era apenas uma cidade. Era o coração pulsante do império que os escravizou. Gigantesca, intimidadora, com muralhas imensas e templos dedicados a deuses de pedra e ouro que exigiam submissão absoluta. Para um israelita, caminhar por aquelas ruas era um lembrete diário de sua própria derrota. No entanto, ao longo da história, vemos que é exatamente nas trevas mais densas que algumas chamas se recusam a apagar. E Tobit era uma dessas chamas. Enquanto muitos de seus compatriotas cederam aos costumes do império para tentar sobreviver, os registros apócrifos narram que Tobit permaneceu inabalável. Ele era um homem íntegro, que chegou a ganhar certa influência no governo. Mas sua verdadeira lealdade nunca pertenceu aos reis assírios. Secretamente, ele usava todos os seus recursos para alimentar os famintos, vestir os pobres de seu povo e, principalmente, realizar uma tarefa que o colocava sob constante ameaça de execução: dar um enterro digno aos israelitas assassinados pelo regime. Imagine a tensão de viver essa vida. Sair na calada da noite, esgueirando-se pelas sombrias ruelas de Nínive para resgatar os corpos de seus irmãos jogados como lixo além das muralhas. Era um ato de extrema rebeldia militar e, ao mesmo tempo, de profunda compaixão humana. E foi exatamente nesse ambiente carregado de segredos, perigos e uma fé silenciosa que o jovem Tobias cresceu. Tobias observava o pai. Ele via o homem forte, o provedor inabalável, o herói anônimo de seu povo. Mas ele também via o terror constante nos olhos de sua mãe, Ana, toda vez que Tobit saía de casa na escuridão. A infância de Tobias não foi feita de brincadeiras nas praças, mas de silêncios calculados. Ele aprendeu desde muito cedo que lutar pelo que é certo tinha um preço altíssimo. E, tragicamente, esse preço estava prestes a ser cobrado de forma impiedosa. A narrativa se aprofunda quando o rei Senaqueribe sobe ao trono assírio, um tirano com ódio profundo pelos exilados. O cerco se fechou, as execuções aumentaram. Tobit, incapaz de ignorar o sofrimento de seu povo, continuou enterrando os mortos, até que foi delatado. Em um instante, ele perdeu tudo: sua posição, seus bens confiscados, sua segurança destruída. Tobit teve que fugir para o deserto para não ser decapitado, deixando sua esposa Ana e o jovem Tobias completamente desamparados em uma cidade inimiga. Apenas algum tempo depois, após o assassinato do rei tirano, Tobit conseguiu retornar para sua família. Mas o homem que voltou já carregava as marcas do medo. A sombra da morte ainda pairava sobre a casa. E então, o impensável aconteceu. Um evento tão tragicamente inusitado que parece testar os limites do suportável de qualquer ser humano. Segundo os textos, após realizar mais um enterro noturno exaustivo,
Tobit deitou-se para dormir no pátio de sua casa, ao relento, com o rosto descoberto. Durante o sono, excrementos quentes de pássaros caíram diretamente em seus olhos. Uma infecção agressiva e incurável se espalhou rapidamente. E o homem que dedicou sua vida a ser a luz para o seu povo na escuridão do exílio ficou completamente cego. A cegueira de Tobit não foi apenas física. Ela trouxe a miséria absoluta para dentro de casa. Aquele homem forte tornou-se dependente e deprimido. Ana, a mãe de Tobias, foi obrigada a costurar e fazer trabalhos braçais para tentar colocar migalhas de pão na mesa, o que gerou discussões amargas e dolorosas entre o casal. A humilhação substituiu a honra. A frustração devorou a fé. Em um momento de angústia profunda, trancado na escuridão de sua própria mente, Tobit chega a rezar pedindo a morte. E é nesse cenário de escombros emocionais que os olhos da história se voltam para ele, Tobias. Ele não é mais apenas um menino assustado. Ele é um jovem adulto que viu o herói de sua vida desmoronar. Um filho que herdou não as riquezas de seu pai, mas o peso de sua desesperança. O contexto estava armado. O cenário não poderia ser mais desolador. Mas, como nas grandes narrativas que sobrevivem ao tempo, o momento de maior fraqueza costuma ser o ponto de ignição para o inesperado. Sem que Tobias ou seu pai soubessem, a centenas de quilômetros dali, em uma cidade distante chamada Ecbatana, uma jovem mulher chamada Sara enfrentava um tormento ainda mais aterrorizante. E o destino desses dois estranhos estava prestes a colidir. Enquanto a escuridão física consumia os olhos de Tobit em Nínive, a centenas de quilômetros dali, em Ecbatana, uma escuridão muito mais perversa devorava a alma de uma jovem mulher. Segundo os relatos, Sara, filha de Raguel, vivia um pesadelo que desafiava a lógica e a sanidade. Ela era bela, nobre e amada, mas sobre ela pesava uma maldição terrível. Disse que um demônio chamado Asmodeu, uma entidade de ciúme e destruição, se apaixonara por ela. Mas não era um amor de proteção, era uma obsessão de morte. 7 vezes Sara se vestiu de noiva. 7 vezes ela caminhou até o leito nupcial com a esperança de começar uma vida. E 7 vezes, antes mesmo que o casamento fosse consumado, Asmodeu estrangulou seus maridos na noite de núpcias. Imagine o peso desse silêncio nos corredores da casa de Raguel. 7 funerais, onde deveria haver celebração. Sara tornou-se um símbolo de desgraça, ridicularizada até pelas servas da casa, que a acusavam de ser a assassina de seus próprios noivos. Naquela mesma tarde em que Tobit, cego e humilhado, clamava a Deus para que tirasse sua vida, Sara subia ao andar superior de sua casa, com uma corda na mão, pronta para dar um fim ao seu tormento. Há momentos na história em que o desespero de 2 estranhos cria uma ressonância no invisível. Os textos indicam que as preces de Tobit e Sara subiram simultaneamente diante da glória do Altíssimo. E a resposta não veio através de um raio ou de uma voz retumbante, mas através de um plano meticuloso e silencioso. Tobit, sentindo que sua morte estava próxima, chamou seu filho, Tobias. Com a voz enfraquecida pela doença, ele deu ao jovem um testamento de vida. Honre sua mãe, seja fiel ao seu povo e, acima de tudo, nunca deixe que o orgulho domine seu coração. Mas havia algo prático. Tobit lembrou-se de uma grande soma de prata, 10 talentos, que ele havia deixado em depósito com um homem chamado Gabael, na distante cidade de Rages, na Média. Aquele dinheiro era a única esperança de sobrevivência para a família. Mas a viagem era suicida. Centenas de quilômetros de desertos, montanhas infestadas de bandidos e territórios inimigos. Tobias, o jovem que nunca tinha saído dos muros de Nínive, teria que cruzar o mundo conhecido. Meu filho, disse Tobit,
vá e procure um homem de confiança que possa acompanhá-lo na viagem. Eu pagarei o seu salário. Tobias saiu às ruas de Nínive com o peso do mundo nas costas. Onde encontraria alguém disposto a arriscar a vida por uma jornada tão incerta? Foi então que, perto das portas da cidade, ele avistou um viajante. Alguém que parecia pronto para a estrada, com roupas rústicas, mas uma postura que exalava uma autoridade incomum. O estranho se apresentou como Azarias. Ele afirmava conhecer bem o caminho para a Média, e mais do que isso, dizia conhecer Gabael, o homem que detinha a prata de Tobit. Tobias, em sua inocência, acreditou ter encontrado apenas um guia experiente. O que ele não sabia, e o que o público precisa entender, é que Azarias não era um homem. Sob aquela túnica de tons terrosos e sandálias gastas, escondia-se Rafael, um dos 7 anjos que assistem diante do trono de Deus. O remédio de Deus estava em solo humano, disfarçado de andarilho, pronto para guiar Tobias não apenas até a prata, mas até o encontro que mudaria o destino de Israel. A jornada estava para começar, mas o deserto guarda segredos que nem mesmo a coragem de um jovem e a sabedoria de um anjo poderiam